Olá, gente boa, mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperta Colonial. Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Hoje nós vamos continuar nossa caminhada pelo Antigo Testamento, a partir de Gênesis, e nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante para os nossos dias, que é casamento. Se você é solteiro, não saia desse vídeo, esse vídeo é extremamente importante para você. Você precisa saber qual é o padrão de Deus para um futuro casamento, para que você não entre numa furada. E você que é casado, é importante para você, para que talvez você tire o seu casamento da furada. Talvez você vive de um padrão que você criou ou aprendeu com a televisão, um padrão que você recebeu e que não é o padrão de Deus, e talvez você tenha experimentado conflitos, problemas, pelo simples fato de não viver o casamento como Deus idealizou. Então, esse vídeo vai nos ajudar a aprender um pouco mais sobre casamento. Eu quero já dizer que, para que ele não fique comprido, eu vou dividir em 3 partes. Hoje nós veremos apenas um aspecto do casamento, que é quem são os personagens do casamento. E nas próximas sextas-feiras nós veremos os outros aspectos. Bom, para a gente entender o que a gente vai conversar hoje, vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Vamos ler? Está escrito assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e o complete. O Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves dos céus. Trouxe ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço em que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ela ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi formada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse trecho ele mostra uma parte do que aconteceu no 6º dia, no dia em que Deus criou o homem e a mulher, o 6º dia da criação. Nesse dia, Deus criou o homem primeiro para que ele cultivasse o jardim e criou os animais. E aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Algumas pessoas interpretam isso como se Deus estivesse olhando e falasse: errei. Não devia de ter feito o homem sozinho. Fiz todos os animais com o par e o homem sozinho, não devia de ter feito isso. Não é real. Deus não está olhando e falando, errei. Não. Se você olhar bem o versículo e prestar bastante atenção no 1º e no 2º capítulo de Gênesis, você vai ver que sempre que Deus vai criar alguma coisa, Moisés escreve assim: então disse Deus, ou e disse o Senhor Deus. Então é assim, isso é uma fórmula criativa. Nesse momento, Deus não está falando de uma falha na criação, mas Deus está criando uma necessidade no homem. O homem é criado com a necessidade de se relacionar. O homem não deve viver isolado. Provérbios 18, capítulo 18, versículo 1, ele nos mostra que o homem que vive sozinho, que vive isolado, ele é egoísta, rebelde e tolo. Provérbios 18, 1 diz isso. Então o homem foi criado com essa necessidade de se relacionar. E aí agora, talvez a gente poderia falar sobre vários assuntos, em questão de relacionamento, mas eu queria focar nessa questão de casamento, pois essa é a ênfase do capítulo 2 de Gênesis. Lembrando que o povo tinha saído do Egito, estava indo para a Terra Prometida. E eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Então Deus está tentando limpar a consciência, limpar os conceitos errados sobre família, sobre casamento que eles aprenderam no Egito, para que eles vivam uma vida perfeita, santa e maravilhosa, que espelhe a glória dele. Nesse momento eu queria te mostrar quem são os personagens desse casamento. Um homem sozinho, Deus olha e fala assim: esse homem tem uma necessidade de relacionar-se. Eu vou criar para ele alguém que o auxilie e corresponda, alguém que o auxilie e o complete. Ou seja, Adão sozinho não estava completo. Deus criou Eva, um correspondente perfeito para Adão. É interessante que Eva é feita da costela, não de outro material. Deus poderia ter criado Eva do barro, assim como fez o homem, e aí mostrando igualdade de material, mas Deus fez questão de criar Eva da costela para mostrar que os dois
quando se casam, os dois juntos, eles fazem parte de um só ser, um só corpo, eles se tornam um só, é uma só essência. Deus ele vai mostrar isso daí. Ou seja, Eva foi criada para completar Adão, para os dois serem completos, perfeitos. Eu quero trazer duas implicações dessa questão de casamento. A primeira, com relação aos personagens do casamento, é que Deus criou o casamento para ser entre um homem e uma mulher. Ou seja, Deus criou o casamento como uma instituição heterossexual. Tem que ser entre um homem e uma mulher. Não pode ser entre um homem e um homem, nem uma mulher entre uma e uma mulher. Deus não criou o casamento para ser assim. O casamento, ele não é uma construção social. Talvez você olhe para casamento e ache que casamento é uma cultura da nossa nação. Não, o casamento não é uma construção social, não é algo que a comunidade determinou como tem que funcionar. O casamento, ele é uma instituição criada por Deus. É extremamente importante isso. Que essa instituição funcione aos moldes da criação. Imagine que você tem um liquidificador. Um liquidificador ele tem lâmina, ele tem um motor. Se você tentar triturar a madeira, ele vai funcionar? O triturador de madeira também tem lâmina, ele também tem um motor. O fato de parecer um mini triturador de madeira não quer dizer que ele vai funcionar. Talvez funcione durante um tempo, mas depois quebra. Depois quebra. E não é à toa que muitos casamentos, eles não estão funcionando porque estão fora do padrão. E isso é necessário se averiguar bem antes do namoro. Isso é necessário se averiguar bem antes de um menino chegar e dar aquele chaveco na menina. Isso é importante, o padrão de Deus tem que ser obedecido desde o começo. E a primeira coisa que eu quero enfatizar é entre um homem e uma mulher. Eu sei que a homossexualidade não é um tema fácil da gente conversar nos nossos dias, e eu sei que muita gente, às vezes até cristãs, tem falado desse tema de uma maneira ofensiva, de uma maneira, às vezes, não santa, e eu queria talvez te ajudar a compreender o que Deus acha sobre a homossexualidade de uma maneira santa, bíblica e devota ao Senhor. Sabe qual que é a raiz da homossexualidade? A raiz da homossexualidade não é a busca por prazer somente, não é a busca por aceitação somente. A raiz da homossexualidade é um desvio de adoração. Se você está caminhando com a gente aqui, no Desperto Colonial às sextas-feiras, você já deve ter ouvido falar sobre imagem e semelhança, que Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Porque o ser humano ele foi criado para se parecer e para se tornar parecido com aquilo que ele adora. Para se tornar parecido com quem ele adora também. Isso funciona com o casamento também. Por isso que a homossexualidade ela é um desvio de adoração. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é o Senhor a partir do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Se você der uma lida lá, você vai ver que Paulo está falando assim que o homem, ele decidiu abandonar a verdade, suprimir a verdade pela injustiça. E isso porque ele não adorou a Deus como Criador, ele não glorificou a Deus como Criador de todas as coisas. Esse homem foi lançado a uma disposição mental reprovável, que desenrolou em desvios de sexualidade. Depois dá uma lida em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ver que por não adorar ao Deus verdadeiro, esse homem tem se parecido com os seus ídolos. E por causa disso ele é indesculpável. Ele merece a ira de Deus, e é algo seríssimo. A raiz da homossexualidade é um desvio de adoração. E aí por causa disso, essa pessoa ela se torna parecida com os ídolos dela. Só que quando a gente fala de casamento e dos personagens de casamento, não quero só enfatizar a questão da homossexualidade. O casamento é entre um homem e uma mulher. E aí também, em questão dos personagens, a gente percebe que o casamento ele é monogâmico. O que significa isso? É entre apenas um homem e apenas uma mulher. Não há espaço para outras pessoas. É só um homem e só uma mulher. Todas as vezes que o ser humano tentou colocar mais alguém nesse relacionamento, mais uma pessoa nesse relacionamento, não deu certo. Se você for olhar em Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, na história de Lameque, um descendente de Caim, em que é o primeiro homem que tem mais de uma esposa, ele é referido como um homem perverso e violento. Você olha e vê desvios de sexualidade em Sodoma e Gomorra, e por causa disso o Senhor
civilizadas. Você vai vendo problemas em que os patriarcas tinham mais de uma esposa. Por exemplo, Abraão teve problemas com Sara e Agar, Jacó teve problemas com Raquel e Lia, e assim por diante. Você vê que sempre que o casamento ele sai desse padrão entre um homem e uma mulher, vai ter problema. E isso, gente, começa desde o namoro. Adultério não começa no casamento. O adultério não começa quando um homem tem relações com uma mulher que não é sua esposa, uma mulher tem relações com um homem que não é seu marido. O casamento, o adultério, começa no namoro. Na realidade, o adultério começa antes do namoro. Quando o jovem e a jovem entregam à sua mente a pornografia, a cobiça de pessoas que não são seus maridos ou esposas, quando eles ficam, o adultério já começa aí. A semente do adultério está aí. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele disse que aquele que pensar, só pensar com impureza sobre alguém, este já adulterou com essa pessoa. Se você é jovem e adolescente e você quer ter um casamento feliz, pense que só há espaço para você e mais um, o seu futuro esposo ou sua futura esposa. Não há espaço para uma terceira pessoa, seja ela verdadeira ou virtual, não há espaço. E que você começa a plantar o adultério no seu futuro casamento a partir da pornografia que você assiste agora quando adolescente, a partir das suas ficadas na escola, na faculdade, na rua, no serviço, a partir dos pensamentos que você tem de impureza com as pessoas que te cercam, com seus amigos, com suas amigas. Você está tendo um coração adúltero. E você que é casado é a mesma coisa. O simples fato de pensar com impureza já adulterou. O Senhor, Ele mostra que adultério ele tem um dano terrível. Paulo, quando vai falar sobre a questão do uso do corpo, da sexualidade fora do casamento, ele fala que todos os pecados nós cometemos fora do corpo, mas o pecado de adultério, o pecado de prostituição, o pecado sexual nós cometemos contra o próprio corpo. É algo extremamente severo. É algo extremamente severo. No padrão de Deus, só há espaço para um homem e uma mulher. E sabe por que isso? Você sabe por que Deus queria um casamento heterossexual e monogâmico? Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher foi projetado para espelhar verdades espirituais. A primeira verdade espiritual é que o casamento entre um homem e uma mulher, eles espelham a Santa Trindade, em que 3 pessoas são uma só. Um homem e uma mulher casados, eles foram feitos para espelhar a Santa Trindade. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, em que Paulo vai mostrar que a mulher ela tem que ter um sinal de respeito no horário do culto, naquele caso era o véu, né? Mas um de respeito à autoridade do homem, assim como Jesus ele respeita a autoridade do Pai. E aí ele fala assim, porque o Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Tem aí uma relação, um relacionamento entre o homem e a mulher, espelham a Santa Trindade. Mas tem uma outra coisa, o relacionamento entre homem e mulher casados, eles espelham a graça salvadora. Quando Paulo também vai falar em Efésios capítulo 5 sobre casamento, ele diz que a mulher deve submeter-se ao marido como ela se submete ao Senhor Jesus. E o marido deve amar a esposa como o Senhor Jesus ama a igreja. O casamento, ele espelha a Santa Trindade. Sabe por que Deus ele se importa tanto com o casamento? Porque isso mostra o amor dele, salvador, por meio de Jesus Cristo. Isso mostra o evangelho dele. Quando as pessoas olham um casamento que funciona, um casamento no padrão de Deus, elas conseguem compreender, mesmo que de maneira parcial, mesmo que de uma maneira limitada, elas conseguem compreender o relacionamento íntimo entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Um casamento onde o Deus homem e a sua humanidade redimida, os santos. É um casamento, não é heterossexual, né, mas é um casamento de 2 partes que são tem suas diferenças. Um é Deus e o outro são seres humanos redimidos. E também é um casamento monogâmico. É um Salvador com uma igreja. Não são 2 salvadores, não são 2 igrejas. É um Salvador e uma igreja. Esses personagens do casamento eles pegam uma verdade maior.
Nesse momento eu quero encerrar esse vídeo orando com você, pedindo para que Deus ele ministre isso ao seu coração e Ele mostre a necessidade de você se parecer com Ele nos seus futuros relacionamentos ou no seu já atual casamento. Senhor, nos ajuda a espelhar quem Tu és, por meio dos nossos relacionamentos. Pai, que eu ame a minha esposa como o Senhor, para que as pessoas vejam no nosso relacionamento a graça salvadora. Pai, eu te peço para que todos os que ouvem esse vídeo hoje, eles entendam que o Senhor tem um padrão de casamento, que não é uma construção social, nós não temos como interferir nisso. Na realidade, o Senhor construiu para funcionar aos seus moldes. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o Teu padrão, por nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Você tenha um bom dia e até semana que vem.